Ah, agora fudeu, mano. Pô, Agora, tudo que tu falar aqui pode ser usado contra ti no e tribunal. vai, e vai. Tomara que ele grave em nuvem esse troço aqui, né? Porque meu celular não tem tanto espaço. Bom, ele vai dar um bug aí, se... Não, eu acho que é. Eu acho que é assim. Porque os que eu participo aqui, eu já vi que é. Já tive acesso a essa informação, assim. Tá. É que no computador eu boto gravar, daí ele pede, tu quer salvar no computador ou na nuvem? Aí eu escolho na Ah, nuvem. pode. Aqui ele nem me deu, eu acho que é meio na nuvem automático, deve ser. Show. Então, cara. Tamo aí, tamo aí, tamo aí. Cadê o ah, roteiro, minha gente? cara, eu pensei, galera, o que que eu pensei, né? De apresentar mais ou menos a ideia ali, aquelas coisas que eu já te falei, Sim. mas a- então eu tenho aqui algumas elaborações, mas também como eu já te falei também algumas coisas, eu imagino que tu também possa tá reverberando e tal. Então, se tu quiser começar, fica à vontade, ou se não, tu achar melhor. Tá? Ah, tá bem. Sabe o que que eu pensei? Antes da gente começar, eu tava. Enfim, eu tava ajeitando as coisas, porque eu tava. Enfim, atendi uma pessoa antes ali. Aí eu terminei, aí comecei a ajeitar as coisas devagarinho. E aí fui lembrando de quando a gente se conheceu. Sabe, tipo, é muito incrível isso. 2009? 2009, Outra vida. 2010? Outra vida. Eu lembro tu com a motinha lá, chegando lá. E, e tanta coisa cada um de nós viveu, né? Eu tenho uma noção mínimazinha, né, de coisas tuas, a gente não conversou tanto, assim, né? Mas aí eu tenho essa memória, assim, bah, vidas passadas, né? Mas tem um fio, assim, que nos conecta de certa forma, apesar de a gente não estar interagindo tanto. E, e é muito interessante isso. Eu tava um pouco com essa sensação, assim, cara, que interessante, né? Os nossos caminhos se encontram ali a primeira vez, 2009, depois a gente acaba se afastando. Aí tem a coisa do yoga também. Agora me veio, assim, também que tu estava Uhum. interessado. Aí, sei lá, depois é isso. Também, eu acho que passou um monte de coisas nessa época do yoga. Aí a gente se afastou. Aí eu lembro que a gente se encontrou de novo. Olha, tô lembrando agora, lá no Pulo do Gato, Uhum. por causa do Uli. E aí eu lembro de conhecer um pouco esse teu lado de de curtir, fazer obras e coisas e tal, por causa do Uli, assim, que ele me comentava, né? Que tu construía isso, aquilo e não sei o quê. Bah, eu achava muito irado. E aí fui te conhecendo mais ali também, né? Aí depois disso, pelo SEB, um pouco, quase construímos uma casa. Assim, ó, é mais louco isso, né, meu? Foi por um triz, né? Tava tudo certo, né? Orçamento, tudo. Final de 2019. E aí a bendita, tô brincando, né? Ela é uma amiga da Carol, a Lívia, né? Uma querida, eu adoro ela. Veio na nossa casa uma quarta-feira, a gente ia começar no sábado, ela veio numa quarta, trocar uma ideia. Francisco bebezinho. E aí ela, mas eu acho que não dá para construir agora, porque tem uma questão ali. E aí barrou. Aí depois, quando talvez fosse liberado, entrou a pandemia, fecha geral, triplica os preços dos bagulhos. E a Uhum. gente, né, continua morando onde a gente tava, e a gente fica bem. E aí, e é isso, né, na pandemia, no meio das coisas, a gente trocou umas ideias, eu lembro na pandemia, pouco, assim. E depois passou essas coisas tudo bom, ali no SEB, assim, algumas vezes a gente se encontrou, né? E aí tá, aí o mais viagem do planeta é que, na verdade não, né? Mas é que nessa época tu ia construir a nossa casa, eu tenho isso na memória, né? Foi uma época que tu, acho que tu já tinha antes, assim, soltado, né? Um trabalho que tu fazia e tal, para te dedicar.
para outras coisas, assim, eu entendo assim, né, que tem mais a ver contigo. Eu não lembro se ali já estava estudando psicanálise, alguma coisa assim, mas eu lembro que daí depois eu vi Felipe, sei lá, no Instagram apareceu falando de psicanálise, eu assim, mas que coisa interessante. Eu lembro de ver umas postagens tu e tal, bah, sabe? E aí um dia o Jeff me comentou, bah, porque o Felipe tá fazendo umas coisas legais e tal. Aí eu, tu vê, né? E aí tem uns vídeos teus enfim, que apareceram. E depois a gente se encontrou agora recentemente naquela festa ali no SEB. E eu descobri que não é tu, é Josi também que tá estudando. Uhum, Não, é muito interessante, assim, me passou agora esse fio, assim. uhum. Que É, massa. Fico bem feliz, assim, sei lá, pelo menos de longe acompanhar um pouquinho. uhum. Sabe que essa conexão com a psicanálise foi muito interessante, porque na verdade, tu trouxe aí um retrospecto, assim, e eu trabalhava no banco, né? Trabalhava no Banrisul. E aí eu Tô ligado? saí do banco numa conexão com o budismo, assim, que ainda existe naturalmente, assim, né, cara? Porque acho que tem aí já uns 12 anos por aí de proximidade, assim, de estudo e tal. Ah, e então essa desejo de mudança, né? Quando eu comecei a estudar psicanálise, foi uma surpresa muito grande, cara, ter encontrado uma abordagem da psicanálise que, que tem muitas conexões possíveis com o budismo, sabe? Uhum, Tanto sim. inesperado, assim, tanto inesperado. Conexões, assim, que eu considero muito válidas, assim, sabe? Não são estupros teóricos, entende? E Sim. então isso foi maravilhoso, assim. Aí é curioso, porque tanto o budismo supostamente é ateísta, né? E essa abordagem da psicanálise também não é lá muito afeita a Deus, assim, mas eu acho que foi uma obra de Deus, assim, porque foi muito curioso, assim, muito impressionante, assim, né? Pô, Sim. como é que pode isso, assim? Porque também eu tô há 3 anos estudando e eu ainda acho, eu não conheço todas as abordagens, assim, mas eu ainda acho que é realmente uma abordagem muito pouco difundida, tá? Recém começando, seria uma releitura do Lacan, assim, né? Uma, uma Entendi. releitura com uma denúncia, assim, de que ele foi, na verdade, mal interpretado. Aí tudo bem, aí já começa a entrar na questão Claro, toda específica ali, mas que interessante isso. mas para mas para apontar assim por onde eu ando, né? Porque por onde eu ando no sentido assim de aqueles pressupostos lá do budismo, né? A vacuidade e tudo que isso abarca e todas as consequências disso, né? Elas estão Sim. intactas, assim. Então isso foi muito interessante, né? E tem bastante a ver com as coisas que eu queria trazer assim para a gente conversar, porque bom, aí, enfim, aí eu já entraria na ideia em si, né? Que nem eu te disse, ela está sendo elaborada assim em tempo real, né? Uhum, Mas, mas o que eu estava pensando assim, que o ímpeto começou com essa coisa de divulgação, né? Mas aí acaba que a gente precisa olhar para a motivação, né? Quando a gente começa a divulgar, acaba, não sei como é que foi para ti, assim, mas para mim aquilo começa a bater, assim, o que que eu tô fazendo? Ainda mais no meio digital, que tem promessas sim, ali de mundos e fundos, assim, então aquilo vai ficando, né? A gente fica sim, ligado, assim. sim. Ah, mas Que legal. o ponto que eu pensei, assim, eu te confesso que quando eu olhei para ti, é, e não só para ti, né, mas inclusive eu tava olhando assim, cara, de certa forma a gente tá
a grossíssimo modo, tu já tem bem mais caminhado, né, cara? Tu já tem toda uma formação, já atende há muito tempo e tal. Mas a gente tá, assim, aí tu me corrige se for o caso, mas a gente tá, tu também tá num movimento, tu tá divulgando teu trabalho de alguma maneira, né? Sim, Divulgando sim. as tuas ideias e tal. Uhum, Como que essas pessoas poderiam se apoiar? Foi esse primeiro olhar. Mas desse olhar, um tanto utilitarista, talvez, né? Surgiu uma segunda questão, que justamente essa pergunta ela parece sem resposta no primeiro momento, porque, bom, Diego não é psicanalista estrutural, então eu não sei uhum. o que que ele pensa, o que que ele entende de cura. A gente vai conversar para quê? A gente vai conversar para debater, para brigar as visões de mundo? Isso é só o que acontece Sim, aí, né? sim. Aí, cara, aí que eu pensei, cara, se a gente resolve essa pendenga, a gente não tá falando só da gente. A gente tá Sim. falando, tu entende? Porque assim, aí eu pensei assim, como que uma conversa, como que um diálogo pode acontecer sem que seja por dentro de uma perspectiva de eu defendendo a minha visão de mundo, a minha visão de terapia, no caso, Uhum, e o uhum. colega defendendo a dele. E essa posição que a gente supostamente poderia adotar para que essa conversa acontecesse, aí aqui eu já estou delirando, né? Não seria essa posição uma possível resposta, inclusive, para as questões maiores sociais que a gente vive, entende? Então, Sim. aí já pensei assim, caraca, isso pode virar Claro que eu não considero que eu estou aqui inaugurando um discurso, né, cara? Tem muitas pessoas muito mais capacitadas já falando disso, assim. Um exemplo, o próprio Lama, né? Mas se Uhum. a gente ser mais uma voz desse discurso, entende? Não sei se ficou muito Claro. etéreo. Não, é importante isso. É, bom, como a gente tá gravando e vai ter milhões de pessoas assistindo, a gente tem que falar Lama Santem, Teb, Hum, Budismo tibetano. hum, Mas, cara, tem várias coisas interessantes no que tu tá falando, assim. E daí eu vou dizer um pouco a partir da, sei lá, da minha trajetória específica, assim, né, que eu, enfim, não dá para trazer tudo de uma vez devagarinho, mas assim, bom, como eu trabalhei com crianças muito tempo e com famílias, esse estudo, assim, da infância é muito precioso para mim. E aí um pouco talvez é isso que me influencia de criar um tipo de imagem, assim, para isso que a gente está falando agora, que é como se fosse, tipo assim, que não importa assim, assim, o quanto de trajetória tu tem, ou eu tenho, ou sei lá o quê. É tipo assim, a minha impressão que dá é, tu, é como se, vamos imaginar, tu descobriu um brinquedo e tu tá curtindo muito esse brinquedo, tu, olha que tri, e tal. E, e tipo, que nem como qualquer criança, assim, descobre alguma coisa legal, ela gosta de compartilhar com os amigos, né? Tipo, convida os amigos ali, vamos jogar taco, descobriu o taco. Tá tri afim. E claro, os amigos podem querer ou não querer, né? Mas assim, tá tri na pilha. E aí, o brilho no olho da criança ali, vamos jogar, gurizada. Isso contagia, muitas vezes, né? E aí é como se fosse daí é isso. Tipo, eu tenho um outro brinquedo. Talvez uma outra trajetória e tal, outras coisas que eu estudo. E aí eu tô com esse brilho no olho, assim, mas isso aqui é muito legal. E eu tô dizendo isso lembrando de um professor que eu tive muito legal na faculdade. Agora eu não sei se é Augusto ou é César Pitinin, sobre o nome dele. E é um cara que dava aula de metodologia. E eu adoro essas coisas mais filosóficas e tal, barará. Sempre adorei, sempre gostei. E eu lembro dele falando isso, mas eu lembro de outros professores de filosofia que eu já, enfim, tive a oportunidade de ter aula e tal. É muito interessante, assim, mas vamos pegar esse cara da psicologia, assim, dessa área, assim, e ele é, entre outras muitas coisas que a gente aprendia com ele, mas, assim, ele trazia essa visão, assim, das diferentes abordagens
terapêuticas e da psicologia, né? Porque às vezes as pessoas confundem psicologia com psicoterapia. E sim, tem uma conexão entre as coisas, mas não necessariamente são a mesma coisa. Nem vou ficar abrindo muito isso aqui agora. Mas abordagens psicoterapêuticas, assim, né? Que nascem de uma visão de mundo. E aí eu lembro de ele falar assim, cara, no fim, e é um macaco velho, assim, não é qualquer pessoa, tem uma trajetória, um cara, assim, grandão lá na URGS, assim. E ele, assim, no fim, assim, é aquilo que tu te identifica. Não tem uma coisa lógica, assim, eu estou gostando muito de estudar essa visão, essa releitura do Lacan, porque é a melhor, ou sei lá o quê, por essa e essa razão. Ou, não, eu gosto de terapia cognitivo-comportamental, porque é blá, blá, blá. Não tem muita lógica nisso. Isso eu lembro que eu achei muito interessante. Tem uma questão de identificação, aquilo te tocou. Aí eu lembro, por exemplo, eu tive uns professores de psicanálise mais, vamos colocar assim, mais freudiana, que eram uns caras muito legal, sabe? Uns caras muito interessantes, assim, uma biblioteca viva de literatura, assim, tu assiste uma aula com um cara, tu, assim, é muito legal. Muito. E contagia, né? Os alunos que estão ali também e tal. E às vezes é isso, o aluno se identifica com aquilo, é chamado e vai, começa a se dedicar, começa a ver que aquilo produz efeitos. Tadã, e é isso, segue. O problema é que às vezes as pessoas, o que que acontece? As pessoas ficam brigando, assim, não, meu brinquedo é melhor. Não, o meu, não, tu tem que brincar aqui. Não, tu tem que brincar ali. Esse é o ponto, assim. E talvez entre eu e tu, assim, né, cada um com o seu brinquedo. Uma coisa que nos une, talvez, é essa base do budismo, assim, que eu me identifico muito também. Então, para mim também, assim, o que eu estudo, eu olho assim, é como se fosse talvez uma especialização dentro de uma parte ali do budismo. Eu vejo assim, né, enfim, uma coisa minha, né, não tô querendo dizer que é, mas é um ponto, assim, que pô, essa questão, assim, chave, assim, a partir de uma ignorância, de saber o que se é, o que que não sei o quê, não sei, não tenho nem ideia, aí a pessoa seres, né? Mas é muito falando de pessoas, né? Daí se identifica com certas coisas, se identifica com ideias, crenças, tal, com corpo, tarará. E aí, a partir disso, apego a tudo aquilo que fortalece essa identidade, aquilo que a pessoa se fixa, e uma rejeição a tudo aquilo que coloca em xeque isso, e um medo de que essa identidade se dissolva. E aí a minha especialização é assim, tá, como é que passa do primeiro ponto para o segundo, da ignorância para uma fixação. Uhum. Então, sei lá, tô falando várias coisas aí também. Ah, como é que é pra ti isso tudo? Esse ponto, né, o medo da dissolução da identidade, eu acho que ele é um ponto de convergência total, assim, porque se a gente for pensar, ah, olhando assim para o nosso quadro geral, assim, o que que nos dá medo hoje na sociedade, né, cara? É, os extremismos, assim, a gente não precisa nem falar aqui mais do Uhum, que isso, assim. É, aí eu fico pensando assim, o que que o extremismo consegue dar para a pessoa, tá? Que que o não extremo não consegue, porque ele tá conseguindo nesse momento acolher essas pessoas, vamos dizer assim, né? E uhum, eu fico uhum, pensando assim, aí se eu for linkar com o budismo, já que a gente tem essa base em comum, talvez se isso aqui alguém for ouvir vai ficar um pouco distante, mas assim, o budismo ele tem um componente, vamos dizer assim, um pouco escandaloso para a nossa cultura ocidental normal, assim, né? Que é quando ele vai lá e fala de vacuidade, aquilo, se a pessoa pega e estuda a fundo e não treme um pouquinho, acho que ela não entendeu muito bem do que está sendo falado ali. E esse temor, né? Esse tremor que vem junto com o uhum, temor, uhum, é, eu fico pensando assim que é, é em resposta a isso
que esse aspecto extremista hoje da sociedade está conseguindo falsamente acolher essas pessoas. Porque se a gente pensar assim, cara, tudo está muito dinâmico, né? Cada vez menos. Eu me lembro, eu ainda sonhei assim, o que que eu vou ser quando crescer, mas o meu enteado Ulisses, eu não Uhum. sei se ele tem esse tipo de lógica na cabeça dele. Então, essa dinâmica, essas identidades girando muito rapidamente, é um tanto angustiante, assim, né? Sim. Então, aí, cara, quem fala muito bem disso, que eu acho muito interessante também, é o Vassoler, não sei se tu conhece, é um youtuber. Sim, eu tô ligado quem é ele. Eu já vi no TV 247, alguma coisa assim, umas Isso. reproduções dele. Ele é professor de história? Agora não lembro. Se não me engano, ele é de literatura, mas ele Uhum. vai atrás, assim, ele fala da filosofia e tal. E ele Isso. traz muito essa questão, que é a questão do sentido, assim, sabe? Como que a gente como ter uma base de sustentação emocional e que de sentido para a nossa vida num mundo que supostamente a gente não tem sentido. Uhum. Então, se essas pessoas, eu fico pensando assim, ó, a pessoa que não tem familiaridade com aquilo que se desenvolve, talvez, num caminho como o budista ou diversos outros caminhos, se ela não tem uma familiaridade com o campo emocional e com a volatilidade, é natural que ela vá buscar respostas que deem uma ancoragem para ela. Nem que essa resposta Uhum. seja uma resposta um pouco extremada, assim, né? Dizendo tudo isso para dizer o quê? Ah, o que que resta para nós que nos identificamos com o nome de cuidadores ou de alguém que tenta promover o bem-estar? Aí a gente pode, mas é mais ou menos nessa linha, quando a gente olha, ao invés de estar olhando para aquela pessoa que vem para ser atendida por nós, mas quando a gente olha para a sociedade, quando a gente vai falar para todo mundo ouvir, o que que a gente poderia falar? Aí eu fico pensando assim, cara, será que uma possível saída para essa nossa situação não é justamente promover a capacidade do diálogo, mas aí um diálogo que não é necessariamente um diálogo do debate, como quem busca, é como se fossem duas pessoas buscando uma resposta que os dois supõem que só há uma resposta final, então eles estão Uhum. debatendo arduamente para chegar na resposta. Eu tenho minhas sérias desconfianças que é nesse proceder que está o problema. Porque se eu consigo entender, que nem lá o Levi-Strauss se deu conta quando estava estudando as culturas, quando ele conseguiu Uhum. entender que as culturas não têm hierarquia, não tem uma melhor do que a outra, elas fazem sentido dentro do mundo de operação delas. É, Sim. aí deixa de ser uma corrida e passa a ser simplesmente dois mundos, duas abordagens, duas visões. Conseguir lidar com isso, conseguir ficar em paz com isso, é o que eu imagino que poderia ser uma, uma, uma via. Sim. Sim. Porque agora tu falou do diálogo, né? Ai, como é que é o nome desse cara? Ele tem uma influência em tantas vertentes da psicologia, da filosofia também. Ai, tem um. Deixa eu abrir aqui e ver se eu encontro, que tem um livro dele que é Eu e Tu. Hum, vou ver se eu tenho sorte. Ah, é Martin Buber. Você já ouviu falar desse cara? Não. Ah, é Eu bem e tu. interessante. Eu e Tu. E é um. Enfim, assim, num nível. Como é que eu vou dizer assim? É pegar essa, você pegar essa palavra diálogo e abre, assim, o que que isso representa, assim, né? Quando tu fala diálogo, me vem muito na cabeça encontro, as pessoas se encontrando, né? Porque é isso, a gente tem várias formas de se comunicar com as pessoas.
É como você falou, mundo volátil e tal, e tu falou do penteado, né? O Uli. Ah, como é que estão essas relações aí? Né? Voláteis nesse sentido, assim, porque uma relação mais aprofundada precisa de tempo, precisa de espaço, precisa de muitas coisas, assim, porque é que nem uma plantinha, assim, né? Tu vai plantar ela, cara, tá, tudo bem, eu posso botar um monte de adubo e coisas sintéticas, artificiais, pra fazer ela vir, mas ela vem e vai rápido. Vem e vai rápido, e se for gerar um fruto, vai ser um fruto pobre de nutrição. Então, e isso, essa questão dos extremismos, assim, cara, que assunto, né? Que baita assunto, independente da vertente política da pessoa, mas que assunto importante, assim, porque a gente pode ser extremista em qualquer coisa, qualquer coisa. E o ponto, assim, o que que um grupo extremista oferece, né? Vamos pensar assim, o que que ele oferece? Não sei, assim, o que que tu acha? Pergunta. Eu acho que conforto, né? Talvez uma ideia de pertencimento, uma ideia de, sabe, tipo, uma Uhum, música do, poxa, me fugiu o nome, mas e vem novas possibilidades de verem esse mundo se acabar. Acho que é do Zé Ramalho, assim. Acho que a gente tá, eu não sei, aí com certeza vai da experiência de cada um, né? Mas eu tenho na minha gravação mental, da minha experiência de vida, assim, parece que o uhum, temor do mundo se acabar é uma coisa que tá sempre ali, né? Eu acho que é sim, porque lidar com a impermanência não é muito fácil, assim. Então, qualquer sim. conforto, né, cara? Qualquer conforto que vier, vem bem, né? Com certeza. Com certeza. Assim, é legal, né? Porque umas coisas vão se conectando, né? A gente tá falando de solução de identidade antes, né? Que o budismo fala bastante. ah, que eu gosto de pensar, assim, que de solução de identidade parece uma coisa do tipo, tem, digamos assim, de novo, puxar coisa de criança. Aí eu pego e monto um bonequinho de Lego. Prrr. Aí quando eu falo de solução de identidade, parece assim, tá, vou desmontar ele todo. Esparramar as peças. Sabe? Tipo, que é diferente, por exemplo, de montei um bonequinho. Daqui a pouco eu desmonto ele para montar um carrinho. Eu desmonto ele para montar um dinossauro. Né? Tipo, elas não quer, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, sabe? Papo. E é um ponto, né? Esse fluxo, assim, do fluxo do ser. Não é fácil, assim. Tipo, é isso, a gente tá ficando velho, eu e tu. E aí, né? Tipo, então esse é um ponto, né? E aí é que você falou, assim, conforto, né? Oferece conforto para as pessoas. Sensação de conforto, sensação de pertencimento, segurança, segurança, conforto, desenvolvimento, que mais? Direção, ah, propósito, direção, né? Tipo, tipo, quando eu penso nisso, é tudo coisas que uma criança pequena precisa. São Uhum. necessidades, assim, a gente vem com isso, assim, no nosso software de bases, né? O Laman sempre fala, eu uso bastante essa imagem, né? Programação, né? Tipo, é isso. E a gente precisa de segurança, conforto, tá, 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 tá. E aí, se a gente não tem essas necessidades atendidas, a gente dá um jeito de sobreviver, se a gente consegue sobreviver, né? Até lembrei de um. Pá, agora não vou lembrar do nome do estudo e tal. Ah, ai, enfim, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, tiveram várias observações, estudos, porque teve muitas crianças órfãs, né? Então, foi um horror aquilo tudo, né? E aí eu lembro de um. Enfim, depois se eu lembrar certinho, eu te mando, mas de observar bebês assim e tal, e aí ver que, tipo, sobreviviam mais os bebês que recebiam toque, carinho, sabe? Porque isso, sem isso, dependendo do mês de vida ali da criança, ela nem vive. Se ela não é segurada, nada, tipo assim, vai lá, só troca a fralda, bota um lado, bota pro outro, pá, 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 deixa ali no bercinho, assim. Então é uma coisa de, né, a vida precisa disso, a vida humana.
Vamos colocar assim, né? E aí não tendo, bom, daí isso tem a ver com a abordagem que eu estudo, assim, não tendo o nosso corpo, mente, tudo que é tudo meio integrado. Eu gosto de usar essa palavra, uma força biopsicológica, assim, ela tenta dar um jeito de sobreviver, achando, querendo que aquilo é bom que eu tô recebendo. Aquilo é o que é. O mundo é assim. Eu preciso me proteger disso, daquilo, tal, 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 tal. E aí, por exemplo, vamos pensar em extremismos, de, sei lá, que tem uma carga de violência, né? Por exemplo, pá, tô para conhecer alguém que faz parte do movimento assim que não foi muito violentado em diferentes níveis, né? Quando era criança, Uhum. assim. Porque é isso, daí a pessoa assume que aquilo lá atrás, né? Aquilo isso é o cuidado. Então eu vou cuidar do planeta batendo em todo mundo que não fizer aquilo que eu acho que a pessoa deve fazer, sabe? Eu não vou permitir que os outros expressem aquilo que eu mesmo não fui permitido de expressar. Enfim, mas essa coisa de segurança, né? Tem um grupo agora aqui. Ah, que nem aqueles troços de, como é que chama? Bah, aquelas coisas furadas, meu Deus do céu, que coisa horrível. Como é que é? Red Pill, Blue Pill, já ouviu falar dessas coisas dos Uhum. movimentos masculinistas? Meu Deus, cara, que coisa mais triste, meu Deus do céu. É uma galera carente, num nível assim, elevado, uma galera machucada, que daí se blinda, cria uma couraça, né? Até o Reich que usa muito esse termo, nem conheço muito do Reich, mas eu acho legal essa expressão, cria uma armadura, né? Uma couraça. Brá. E Uhum. é isso. E aí sai pelo mundo ensinando outros adolescentes, jovens, adultos a ser um bosta. Enfim, mas é tipo a replicar, né? Porque eles precisam disso. É como se fosse aquela coisa de catequizar o mundo, assim. Eu Uhum. preciso converter as pessoas. Daí, de novo, que nem a gente tava falando eu e tu, né? Estamos brincando aqui, cada um com seu brinquedo. É totalmente diferente essa imagem que eu usei, né, pra gente, de uma coisa assim, eu preciso impor ao mundo, levar aos quatro cantos e converter todo mundo. Uhum. Porque se eu não faço isso, eu me sinto inseguro. Será que. Não sei se, Uhum. sabe, essa coisa assim. Aí chega um outro fulaninho pra um red pill desses masculinista, tipo, chega um cara que, sei lá, meu, vamos pensar em coisas mais, gosta, usa brinco, gosta de se vestir com cores que essa galera acha que não pode e tal, aí senta do lado, sei lá, independente, sabe? A pessoa começa a ficar a se tremer, como assim? Daqui a pouco tá Uhum. assim, querendo te bater. Uhum. Nem entrando para outras coisas que deixam essa galera louca, assim, né? Ou se vem uma mulher na frente desses caras, uma mulher, sabe, segura de si, os caras tremem as bases. Tipo, tem que, sabe, atacar aquilo. E, enfim, mas é um ponto, né? Extremismo. Daí eu podia pensar, tá, tô falando desse tema, eu podia pensar, vamos dizer assim, pessoas envolvidas em movimentos que, por exemplo, eu e tu, a gente pode achar interessante, movimentos progressistas de justiça social, movimentos de ecologia e tal, coisas, defendendo coisas, né? Mesmo alguém ali dentro pode ser um ditador, Uhum. Uhum. ditador, assim, é como se fosse, aí vai sentar na mesa contigo para almoçar um dia, e aí, sei lá, meu, tu botou, sei lá, vamos pensar, não nem vou falar carne, né? Porque é muito fácil esse exemplo, tu botou, sei lá, um produto tal no teu prato ali, uma comida, e a pessoa, tá, mas tu sabe que isso daqui veio não sei da onde, não sei o quê, tu é um monstro, tu tá comendo isso, tu Uhum. tá incentivando a indústria capitalista do não sei o quê, do não sei o quê, já chega te... Ou, sei lá, tipo assim, como assim, meu? Tu não tá te dedicando 25 horas por dia pra caridade infinita que eu me obrigo a me colocar, sabe? Uhum. Uhum. Isso Uhum. é um tema, né, meu? Que nem a gente fala de Ah, budismo, né? A gente falou, quantos galera que entra nesses caminhos se perde completamente dentro de umas coisas, quer sair convertendo todo mundo. é. É que parece que se tu sacode
aquele mundo de sentido ali da pessoa tá sacudindo a existência dela mesma, né? E de Claro, certa forma até é tá, morte, né? né, meu? Se pensar assim, Não é, sei mais. de certa forma a gente tá mesmo, talvez justamente assim será que o desafio não é justamente lidar com com o fato de que a existência eventualmente se dá dessa forma mesmo? Tu trouxe a questão um exemplo aí da guerra e, e na abordagem lacaniana estrutural, que se Hum, apoia no estruturalismo, que é posterior ali à guerra, é naquele. Então ele teve muito, eles tinham isso em mente, né, cara? Como que a guerra aconteceu, né? E a questão do humano em xeque, assim, né? Como é que a gente é humano e faz isso, né? É que aquilo sim. tudo estava sendo questionado, né? Ah, Aí, aí essa abordagem, assim, para a gente falar bem superficialmente, assim, mas essa ideia de que a existência do sujeito se dá dentro desse mundo de sentido e que conversa muito com o budismo, daí que é outro campo que a gente pisa, né? Bom, aí dá uhum, para entender, né, cara? Pô, não mexe com o meu mundo aqui porque afinal é aqui que eu vivo, né? Então se tu vier, se eu acredito que eu sou que o certo é tal coisa, aí isso pode levar, dependendo do nível de dependência dessa sim, identidade, realmente a pessoa pode matar, né? E claro, a gente vê, né? sim. E é isso, né? Acreditar naquilo, né? Como é que tu falou? A pessoa acredita nisso. A pessoa precisa. Uhum, Tem algo ali, assim, uhum, machucado. E por isso que é tão precioso, né? A psicologia, diferentes abordagens de psicoterapia, porque eu acho que elas, né, com todo respeito, por outros caminhos de autoconhecimento, assim, mas eu acho que entram nos lugares muito importantes, sabe? Muito. Eu acho uma coisa muito preciosa isso. Se a gente for pensar. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Alice Miller, ela se chama. E ela veio da psicanálise. Ela é, né, psicanalista, mas ela é meio assim, não se enquadra em nenhuma escola, assim. E ela tem um livro, como é que é o nome? Não Perceberás, que é como se fosse um mandamento lá. Na visão dela, tinha que ser colocado no meio lá dos 10 mandamentos. Enfim, é uma história longa, por quê? Mas é um livro, assim, que ela, de cima a baixo, assim, critica psicanálise freudiana, assim, principalmente, e outras vertentes. Mas eu acho tão rico, assim, acho que no início do livro ela fala na dedicação, assim, eu dedico essa obra ao Freud. Tipo, ela honra o caminho, assim, porque, bah, foi uma das primeiras pessoas, se não a primeira, não sei, mas, assim, a abrir esse tema, assim, abrir, assim, tipo, de olhar para a infância e tal, e ver que isso impacta, pelo menos, assim, abrir num sentido mais amplo, assim. E tá bom, o que que ele fez com isso, as ideias que ele tirou, as conclusões, é bom, isso ela vai criticando, no caso, né? Ela tem uma outra visão. Mas eu acho bonito esse gesto, assim, tipo, sabe? Porque isso se abriu. Por isso que eu tava falando antes como é precioso, né? Independente se é Lacan, se é Melanie Klein e tal, cara, a gente tá falando sobre esses assuntos. E, e aí, tu falou, né, um pouco da. Eu quero te ouvir mais dessa abordagem tua, assim. Eu fico com vontade de ter uma noção, assim. Porque tu falou, da Segunda Guerra e tal. Bah, como é que o ser humano foi capaz de fazer isso? Aí, de novo, eu lembro dessa autora que eu falei antes, a Alice Miller. Ela tem um livro que chama Não, chama Para o Seu Próprio Bem. Eu acho que é o segundo livro dela, eu acho. Para o Seu Próprio Bem. E aí ela, entre outras coisas que ela apresenta ali, ela faz muitas leituras de biografias, né? Análises de biografias. Mas tem uma coisa que ela fala ali sobre o nazismo, sobre a história do próprio Hitler, que é incrível. Tem que ter estômago para ler assim, um pouco. Ah, ler assim, porque ela traz muitos biógrafos diferentes assim, que relataram o que que ele viveu na infância dele e tal. Mas aí ela fala sobre, acho que é isso, é Prússia, nem sei agora o nome, que era o lugar assim antes, sobre os centros pedagógicos para famílias. E
que tinham, que recebiam, enfim, que tinham filhos. E aí, sobre os manuais circulavam na época sobre como educar uma criança. E era uma coisa muito espalhada, esses manuais. Isso, imagina, esses bebês que nasceram ali foram depois os adultos da Segunda Guerra. E aí ela traz trechos, vários trechos desses manuais. Olha, dá vontade de vomitar. Assim, enfim, não só Mas eram porque eu. manuais anteriores à guerra. Isso, assim, tipo assim, Aham, imagina a geração ali que se matou, tipo assim, matando ali, né? Um dia eles foram crianças. Aí ela uhum, faz esse resgate, assim, naquela época, o que estava acontecendo naquela região, assim, que tipo de cultura interessante. era aquela. Aí, como eu falei, tinham esses centros pedagógicos, não sei do que, papapá, uma cultura puritana, não dó, aí centro de como educar uma criança, como tu fazer ela obedecer ao mestre, pai, é uns troços assim de uma violência e é toda uma ideia assim, cara, tu tem que assim submeter a criança o mais rápido possível no início da vida dela. Tipo, não te Uhum, preocupe porque ela não vai lembrar disso depois. É ali que tu tem que ser violento, tem que impor, porque se tu deixar passar 1, 2 anos, vai começar a ser teimosa, vai começar a não sei. Então, como dobrar o espírito dela, como dobrar, quebrar praticamente assim o uhum, espírito dela lá no início. Que uhum, cara, é tocante. Já, eu lembro que eu passava mal às vezes de ler aquilo, assim, de tipo. E eu nem tinha filho na época, assim, quando eu estudava isso, mas eu ficava mal, velho. E só de uhum, imaginar, assim, eu não tô dizendo que isso é a causa e tal, mas esse é um tipo de influência que pouco se dá atenção. Cara, uhum, como é que pode o ser humano ter feito aquilo lá, velho? Por exemplo, coisas que aconteceram ali na Segunda Guerra, por exemplo, né? Como chega nesse ponto? Bom, eu não sei, não é? Ah, é a única razão é por causa daquilo. Mas tem que olhar para aquilo. Bah, aquilo lá não é qualquer coisa, assim. Tu apanhar com dias, semanas de idade, tu ser, assim, como é que é? As pessoas que te cuidam premeditadamente te assustar, fazer vários movimentos de, tipo, te colocar medo, assim, é uns troços assim, é terrorista, tá ligado? uhum, uhum, Então, enfim, só porque tu falou ali desse, como é que o ser humano chega nesses pontos, assim, e a gente tá falando de extremismo, a gente tá falando de coisas, isso, né? O que que passa? Essa galera, é porque isso, um pouco do que eu estudo é assim, bom, o ser humano não nasce com 21 anos de idade. Em branco, uhum, plim, ele começa numa, vamos dizer assim, né, no nosso campo, né, de psicologia, psicoterapia, lá, começa na barriga da mãe lá, digamos, né? Então, enfim, tô viajando aqui um pouquinho, tô ouvindo também. uhum, uhum. É, isso me remete também, assim, estudando pelo campo da filosofia, tu tava falando dessa doutrinação ali desde cedo, né? Tipo, conformar a pessoa, seja na doutrina que for, assim, como se aquilo fosse a salvação da pessoa, né? Isso tá na base da nossa cultura ocidental, se tu pensar, né? Porque, não que não esteja notas, eu não conheço aprofundadamente, mas se tu Uhum, pensa, o Platão, o Aristóteles, qual era o pensamento? Era tu te conformar, ou o ideal de felicidade, que seria a salvação do sujeito, é ele atingir um ideal, né? Seja a própria essência, mas assim, ele nasce, de certa forma, corrompido ou afastado daquilo que ele deveria ser. E todo o esforço para sim, para sim. direcionar ele para esse lugar. E aí, curioso, um dos debates assim que mais me atraem e que eu quero muito promover, assim, é que essa galera estava debatendo com sofistas. E os Uhum, sofistas uhum, estavam trazendo umas questões interessantes, assim, né? Hoje em dia a gente só se relaciona com, são manipuladores, enganadores, né? Mas eles estavam trazendo um detalhe ali. Eles estavam já desde lá apontando que a nossa existência, nosso, a nossa identidade, ela se dá dentro de um mundo de sentidos e que muda, né? E que não é fixo. Então tudo isso estava ficando evidente ali. Então, sim. realmente, assim, é, é,
é difícil achar respostas finais, assim, né? Mas parece que a gente tem uma possibilidade mesmo de pegar um dogma, assim, e dizer, bom, a gente vai ter que ir até o fim com ele, seja o custo que for, assim, né? Que foi um pouco do que aconteceu ali na guerra, né? Sim, E a ponto de esquecer, né? Coisas que a gente tinha combinado anteriormente ou já eram parte da nossa essência, já é outra discussão, mas a gente passa por cima, né? A tal da humanidade ficou para trás ali, né? Para trás. sim, né? E o quanto que ela não fica hoje nas nossas relações, né? O quanto que a gente vai passando por cima também, né, cara? Passando por cima tanto dos outros quanto da gente mesmo, assim. É... eu vi um vídeo do Renato Mezan, ele é um professor também de psicanálise. Eu acho que ele é mais Uhum. freudiano, assim, tal, sei lá, não estava escrito na testa dele a Sim, determinação, mas ele estava falando, na verdade, sobre tolerância, né? E eu achei aquela palavra pesada, assim, primeira vez ouvindo ele falando, mas ele estava trazendo uma ideia de que a base da nossa sociedade está na tolerância. Aquilo dá uma certa angústia, né? Ah, poxa vida, mas intolerância, eu vou ter que tolerar, né? Mas, assim, cara, dá para pensar por aí um pouco, porque se eu não consigo sequer ouvir ou ver, né, que o coleguinha usa brinco e tudo bem, imagina, como é que nós vamos pra frente, né? Não vai, né? sim, 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 sim. Esse é o ponto, assim. Não consigo tolerar. Tcharam. E aí entra a gente, né? Dedica a processo psicoterapêutico. Opa, volta duas casinhas. Peraí, o que que tá acontecendo Hum, que tu não consegue tolerar? Onde é que tá que enrosco é esse, sabe? É uhum, muito, é muito interessante, né? Você até conecta, primeiro, enfim, o budismo, né? Que a gente tem essa conexão, eu e tu. É tipo assim, onde é que estão essas fixações aí de ter que ser de um jeito ou tem que ser de outro? Sabe? A uhum, pessoa nem percebe. Esse é o ponto. É isso. Sei lá, eu sou pai de um menino, sou padrasto de outro. Aí me aparece aquela coisa. Ah, aparece um dia com a unha pintada. Não é assim que eu vou raciocinar, digamos assim. Eu vou olhar e eu vou montar um uhum, troço, assim, né? Mas peraí, e esse é o nosso trabalho, assim. Opa, que troço é esse que te deu? Né? Porque dá um uhum, troço, daí eu quero anular o outro, assim, no sentido, tipo, barrar, vetar, né? Esse é uma coisa automática, quase, assim, mas então o nosso trabalho, assim, tipo, peraí, antes de, se possível, vamos olhar uhum, para isso. Como é que isso te incomoda? Por que que te incomoda? Que história que tu teve que faz com que tu precise que aquela criança não faça tal coisa? uhum. Imagina. Nossa, é tantos É, atravessamentos, assim, né, que a gente vive. Mas é. mas é por aí, assim, essas questões que eu acho que, assim, aqui a gente tem uma boa base. Tem um outro assunto, que já é 10h24, né? Mas eu vou trazer rapidinho, assim. Eu não Fala aí. conheço, eu comecei a pesquisar agora, pouco, assim, que é a tal de uma abordagem integrativa, né? Uhum, Ahn, eu me pergunto, assim, por que que eu estou trazendo isso, né? Porque eu fico pensando, essa posição que consegue ver as bolhas dentro das quais a gente mergulha e, portanto, é livre, essa posição é a posição de suposta de um pouco mais de liberdade. sim. É, eu não conheço, confesso que eu tenho que conhecer, talvez tu possa dizer alguma coisa. A gente pode pensar que uma abordagem integrativa está nessa posição ou não, tu entende? Porque eu me pergunto o quanto que uma abordagem integrativa é uma abordagem que tem uma crença numa unicidade, no sentido de que, bom, nós olhamos de vários lugares, nós olhamos para a mesma coisa, tá? Uhum, Agora, aí eu discordaria no sentido de pensar assim, quando a gente opera dentro de uma bolha, depois dentro de outra bolha, dentro de outra bolha,
a coisa que a gente está olhando surge dentro da própria bolha. Então a gente não está olhando Sim, para a mesma coisa. Então sim. eu estou fazendo essa ressalva porque eu queria deixar claro que a minha intenção não é ir em direção de uma abordagem integrativa se ela se usa de um conceito de unicidade. Apesar de que se ela se usa, todo o restante é do caralho. Por quê? Porque tá aberto, né, cara? Tá aberto. Vamos olhar, atuar de outras possibilidades. Mas eu acho ainda que eu me diria mais radical um pouco no sentido de assim, cara, hoje, se a gente não entender que a gente entra numa bolha e o sujeitinho e o objeto e todas as coisas surgem dentro dela, depois eu saio e vou para outra e tudo surge dentro dela, se eu não entender isso nesse nível de radicalidade, aí eu tô sendo radical aqui, né? Mas assim, Uhum, uhum, fico uhum. pensando o quão importante é isso pro momento atual, assim, né? Que aí dá para trazer pro prático, assim, cara, se pro Diego faz sentido, se pro fulano faz sentido usar brinco ou não, eu não tenho condições de julgar e analisar se eu não tô dentro do mundo dele. Sim, sim. Bah, é bem interessante isso. Ah, essa coisa das bolhas que tu falou, né? Essa noção de que a forma como a gente vê as coisas é com os, tipo, né, a forma, é tudo experiência, né, meu? Eu nem sei como falar, tipo assim, a gente fala sujeito, objeto e tal, sim, sim. Mas é um campo isso, é um campo de experiências, assim, a forma como eu experimento tem a ver com a minha história, com a minha trajetória. Quer dizer, então, que, bah, a gente nunca vai conseguir experimentar algo em comum. E aí que tá outra coisa do diálogo, né? Que tu falou assim, bah, né, que falta, assim, daí, pá, o que que é um diálogo? O que que é estabelecer um processo dialógico, assim? Porque talvez é isso, a gente Uhum, pode comungar, né? Não é assim, tipo, ah, encontramos a bolha definitiva, a mais ampla, que inclui todas. Não, mas aí dentro das nossas bolhas, assim, daqui a pouco, assim, aquela coisa da intersecção, assim, né? Dois círculos uhum, e tem um monte de coisa em comum, e bom, tem suas diferenças, mas tem. Isso é uma crença minha, eu diria assim, é possível. É uma crença, assim, né? E, bom, tu é Lacan e tal, né? Até lembrei da coisa do outro, né? Essa palavra que se usa muito, assim, né? Em abordagem, o grande outro e tal, tá, tá, tá. Eu não sei bem, né? Eu não entendo, né? Mas, tipo, tive que obrigatoriamente fazer cadeiras na faculdade. uhum, E é isso, eu tava focado em outras coisas, então não é nenhuma questão de, é ruim. Não, eu tava brincando com outras coisas, não tava disponível para brincar daquilo. uhum, Mas e daí eu lembrei daquele livro que eu falei, eu e tu. Eu e tu, é possível? Temos algo em comum nesse negócio, nessa bagaça? O que que é? Eu uhum, penso assim, corpo físico, ser humano, corpo físico, tem coisas em comum, seres humanos? Aí vem a galera que estuda DNA e, meu Deus, a gente tem mais em comum com, sei lá, 98% dos nossos genes igual de um chimpanzé ou de não sei o quê. uhum, É que esse é um ponto. Quando fala, por exemplo, quando fala em abordagem integrativa, assim, por um lado eu vejo assim, bah, um certo perigo imaginando uma pessoa que precisa muito encontrar a resposta final das coisas para se sentir segura. Tem esse perigo, assim. Mas por outro lado, assim, bah, que legal, assim, vamos ver o que temos em comum. É possível a gente viver em comum? Mas eu vou dizer assim, meu Deus, cara, o ser humano é um ser naturalmente social, de certa forma. A gente nasce de uma simbiose completa com outro ser humano. Demora 1, 2, 3 anos para perceber que, opa, eu sou eu. É, é mesmo. uhum. Muito louco isso, né? Papo de Agora, terapeuta doido. curioso, isso que tu trouxe aí do se não poderia ser, não poderia surgir dentro de uma abordagem integrativa uma resposta, uma busca por uma resposta final, né? Essa suposição, assim, é interessante porque daí a gente volta pro velhinho lá, pro Freud, porque quanto mais tenta fugir dos negócios, a coisa entra pela porta dos fundos, né?
Então, é Sim, muito engraçado isso assim, sim, também, né? E também o sim. fato, assim, de que mesmo que a gente quisesse ser totalmente radical, assim, de, bom, não tem nada, assim, não tem nada que nos une, não sei o quê, mas a gente acorda de manhã e diz assim, vamos fazer um vídeo para falar sobre esse nada aí. Então, Vamos. é sempre o paradoxo, né? O mal entendido. Sim, sim, e no budismo tibetano tem uma imagem que eu acho muito legal, que é, como é que é? Ah, ai, como é que é, assim, é tipo assim, como se fosse assim eu sei que eu tenho que cuidar muito bem com as palavras, que são tudo traduções, né? Traduções do tibetano, do sânscrito, sei lá. Mas um pouco essa coisa assim de ver as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho. É que me chamava a atenção esse tipo de frase, né? O que que é o nosso sonho de noite? Eu durmo ali, daqui a pouco tô sonhando que eu tô voando de asa delta e tal. Aí eu acordo, opa, tô aqui na minha cama, tem essa rotina assim. E aí, tá, mas tem diferença dessa experiência eu voar de asa delta no meu sonho e me soltar dessa delta, sair voando sozinho pro infinito? Uhum, E tem diferença uhum, entre essa experiência e eu aqui de manhã, eu encontro meu filho que, tô com fome, sei lá. uhum, uhum, Tipo, e aí eu acho que eu escutei isso, talvez do Lama Santos, de outro, mas né, os diferentes campos de experiência, campo do sonho, um campo de, sei lá o que, da vida, sei lá, nem sei como dizer agora, da vida aqui, eu e tu falando, também tem isso, mas é um sonho que a gente pode sonhar juntos, uma coisa em comum nesse sonho, tem aquela coisa do círculo, né? Tem uma intersecção, assim, uhum. e... mas aí, bom, aí vai, você pode entrar para os próximos filosóficos super, assim, do budismo, assim. Existe tal coisa, não existe tal coisa. Ó. Uhum. É, Não, mas, eu acho que desculpa, mas essa coisa das bolhas, só para também, já que a gente está gravando para milhões de pessoas, isso é Uhum, importante dizer, assim, que a própria ciência ocidental, assim, assim, existem vertentes em diferentes áreas que já falam disso há um bom tempo, né? Do experimento que tu faz, a forma como tu faz o experimento modifica o fenômeno que tu tá querendo experimentar. Isso dentro da biologia, dentro da física, que é o mais simples, assim, mais, assim, divulgado, assim, mas é total, assim. Então tem vários autores, tem uhum. um cara que inclusive era, né, um cara que se dedicava ao budismo, que é o Francisco Varela, é um baita cientista, assim, super, estudava sistema nervoso, cérebro e tal, e é um cara, assim, do tipo que é muito parço, né, amigão da Dalai Lama, fazia vários encontros juntos, e ele trazia isso, mas ele trazia daí pra assim, é legal, cara, falar com o Bar, quando ele tem ideia dele e do Humberto Maturana, tem coisas preciosas, assim, sobre o ser humano, sobre o sistema nervoso e como é que a gente experimenta os fenômenos e tal, então só para, né, não é uma coisa assim, budista, de religião. Não, tem coisas bem práticas, já se sabe disso, assim. Mas é isso, podemos Sim. sonhar junto alguma coisa? Podemos? Tem alguma coisa em comum aqui, É. além da conexão de internet? Se a pessoa buscar ali, pesquisa pelo giro linguístico, começa a pesquisar Wittgenstein, toda a linguística que decorreu depois ali, e o próprio Lacan, né? Que esse mundo do sentido que a gente dá para o que a gente chama de realidade, esse dá para compartilhar, né? Com certeza, porque a gente está aqui compartilhando, né? Agora, Sim, acho tá. interessante também, fazendo um link. Ah, não, tá, eu queria só trazer um detalhe também, porque aí essa experiência do budismo, como a gente está usando aqui de exemplo, né? Aí é, experienciar a realidade como um sonho, então Prajna Paramita, Uhum. assim. Claro que aqui a gente está sendo, bom, vou falar por mim, né? Estou fazendo um crime aqui, né? Porque a pessoa tem que estudar isso por dentro do budismo para ela poder ter acesso a, evidente, o que de fato significa aquilo. Mas é, um jeito que para mim me acalmou meu coração é assim, é, a gente pode olhar isso, como a gente está falando aqui de terapias, de como lidar com a existência, a gente pode olhar isso só no campo filosófico, ou só no campo do sentido, né? Eu digo isso só para ninguém, nenhum desavisado,
que, como tu disse, esse vídeo está passando para milhares de pessoas, né? Só para algum desavisado não achar que tá sonhando aí se atirar na frente de um ônibus, né? Não, o ônibus ele vai atropelar, assim, né? Então não faça isso, assim. Vai doer, meu. É. E também aqui já fazendo um outro link, assim, uma conexão que eu acho muito rica. Eu vi um vídeo que tu lançou agora há pouco e naturalmente a tua abordagem, tu traz a questão da infância, a questão do trauma. E eu me lembro que tu falou alguma coisa do tipo assim, acolher aquela sabedoria que a pessoa desenvolveu lá no passado, né, para lidar com aquela situação, assim. Então também eu estou tentando aqui trazer uma questão porque a gente pode trazer uma coisa super filosófica do tipo assim a realidade se dá em bolhas, taranã, taranã, mas o fulano diz assim, cara, eu tô sofrendo aqui porque me aconteceu tal coisa, entendeu? Ele precisa de uma Uhum, concretude assim, né? Então é como sim, se realmente sem analisar a história da criatura, não tem como fazer nada, né? Mas ao mesmo sim, tempo, se utilizando dessa liberdade possível, né? Quer dizer, se não, é só porque tem essa liberdade, eu pelo menos eu penso assim, é só porque tem essa liberdade que qualquer tipo de terapia funciona, né? Porque se não tivesse essa liberdade, então não tinha nada que fazer. Fica preso aí onde tu tá. sim, sim. E tem uma palavra que tu usou, né? Por isso que é coisa linguística. Muito cuidado com a palavra acolhimento. Porque assim, né? Que nem eu falei, tipo assim, ó, né? Vou resumir isso. Ah, uma pessoa traumatizada ali. Imagina, pensar um exemplo, assim, um menino que cresceu num ambiente violento e machista num nível muito alto, assim. Vamos pular. Daqui a pouco é um adulto que está replicando isso. Ah, tipo assim, bom, tem uma sabedoria, assim, quando eu falo em sabedoria, assim, a sabedoria que ajudou aquela criança lá pequenininha a sobreviver. Esse é o ponto, assim, tem uma sabedoria naquilo. Aquilo vai gerar um tipo de defesa, ela vai precisar se defender de tudo aquilo que ela sentiu, blá, 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 pulando, e aí, imagina, esse cara machão agora, 25 anos de idade, pode me dizer, mas eu tô sofrendo, tem um cara homossexual aqui do meu lado, eu tenho que bater nesse cara, tô sofrendo isso daqui, tipo, olha, eu tô sofrendo, tô aqui, meu, eu tô com um ódio desse cara, não consigo ficar perto dessa pessoa. Aí eu vou dizer, eu acolho isso. Não acolho nada, tem que parar essa pessoa, né? Enfim, ela tem que ser parada, né? Pra evitar que ela faça uma bosta, sabe? Tipo, e nesse sentido, acolher, tipo assim, ó, é que esse é o ponto, assim, pra mim, né? Esse tipo de visão de trauma, de sabedoria, blá, 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 é o tipo assim, é aquilo que me faz olhar pra esse cara que vai fazer merda e eu vou parar a ação dele, só que o meu olhar pra ele não vai ser um olhar assim, eu vou parar a tua ação e eu vou te destruir agora, eu vou te matar, sabe? Você poderia ter, né, essas coisas de vingança e tal, justiceiro, tá ligado? Sei lá. Então, esse é um ponto, assim, vou parar a ação, né? E, enfim, é um jeito de olhar que muda tudo, de novo, é a bolha, né? Que bolha é essa que eu tô olhando? Tô olhando pra essa pessoa não como um monstro. Tô olhando pra ela como uma pessoa toda lascada, machucada, que vai fazer merda. Vai fazer muita merda se ficar solto. Se ficar espontâneo, que é outra palavra que eu acho péssima às vezes. Eu quero ser espontâneo. Tá louco. Então eu quero sair desse lugar aqui que tá. Uhum, E... Mas é um ponto, só porque tu falou dessa palavra, acho importante, assim, para os nossos milhões de ouvintes. uhum, Não confundir. Porque várias pessoas me perguntam, mas então eu vou passar a mão na cabeça. Passar a mão na cabeça, meu. Tem que primeiro sair desse lugar. Se não puder sair, busca ajuda, ah, sabe? Tem que. O poder de polícia tem o seu valor, né? Nesse sentido, uhum, como assim, precisa ser barrado muitas vezes. E é justamente barrar a pessoa que faz com que ela vai ficar se estrebuchando por dentro e talvez ela tenha a sorte de um dia pensar, será que eu não estou viajando? Se deixa a pessoa solta, replicando, ela vai, não tem fim. E é um buraco infinito, porque como vem de um machucado,
é infinito. Então eu vou ter que exterminar todas as pessoas que nem o nazismo fez. Tem que exterminar todo mundo que não é ariano, que não é, como é que é, bonito, que tem uma medida de corpo assim, é todo mundo que sai tem que exterminar, sabe? Uhum. Entendeu? E vamos entrando num nível que é um buraco sem fundo, né? Isso, é um buraco sem fundo, assim. Sim, porque os machucados eles não, eles podem ser tanto no nível pessoal, mas a gente pode imaginar isso num nível social, Claro, a gente pode expandir, né? claro, claro. É, nem que horas são, mano? Nem me perdi aqui. 0:40, eu ia te 3h41. falar, Eu vou precisar ir, mas eu assim, também. ó, vamos combinar uma próxima aí. Eu quero te ouvir falando dessa tua abordagem, meu, tô curioso. Porque dá uma releitura e tal do troço. Eu acho. Não porque eu. Não só porque eu tenho curiosidade de te ouvir, assim, sobre, mas até assim de como é que tu chegou ali, gostou dali, por que que tu gosta. Uhum. Então, Que é vamos um trocar assunto essa legal ideia, também, né? sim. Tipo, eu poder dizer assim, por que que me interessa tanto estudar esse troço? Qual é a minha motivação, né? Eu acho Uhum. rico. Eu quero Maravilha. converter o Cara, planeta, né? Por isso que eu faço isso. assim, que nem eu falei, eu vim por dentro do budismo, então essa abordagem da vacuidade, né, do não substancialismo, digamos assim, Uhum. é um elemento propulsor, assim, né? Mas, mas aí, vamos ver o que a gente vai fazer com esse vídeo aqui, né? Vamos E ver. dependendo, a gente é, avança, né? Mas com certeza. Hum. Eu achei, cara, esse vídeo de altíssimo nível, assim, sabe? Eu acho que uma outra coisa que a gente achar que, isso aqui não faz sentido, mas a gente segue conversando ali, mas assim, eu acho que um ou outro ponto que a gente queira tirar, meu, eu por mim, toca bucho, Toca assim, ficha. porque a Ah, nossa mas plateia esqueceu, meu. é muito Tinha que exigente, ter né? falado para as pessoas, tinha que ter falado, tem que deixar o like, inscrição no canal e. Isso, né? Exatamente. Não, e vai estar no teu e no meu canal, né? Então, e outra, né? Os do teu canal tem que vir no meu e os do meu no teu, né? Tá, Tu vai eu estar, nem sei fazer direito. O YouTube eu vou botando coisas para armazenar. Eu dou atenção mais pro Instagram mesmo, né? O YouTube ah, é só pra eu poder apagar da memória do celular e, eventualmente mando pra alguém alguma coisa. Mas então tá, meu. feito, meu cara. Brigadão, Valeu. muito obrigado mesmo pela conversa de altíssimo nível e seguimos. Recíproco. Seguimos. Até mais. Valeu. Tchau. Abração.